que é o número de pessoas que não estavam trabalhando e procuravam por uma ocupação, diminuiu. Na visão da coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Berengui, a trajetória de queda da desocupação resulta da contínua expansão dos contingentes de trabalhadores que estão sendo demandados por diversas atividades econômicas. Já o número de trabalhadores do país registrou um novo recorde da PNAD contínua ao subir para 103 milhões. O crescimento da população ocupada avançou 1,2% no trimestre, na comparação anual, aumentou 3,2%. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Olá, muito bom dia. Manhã Bandeirantes no ar. Quem está aqui com você hoje é Júlia Zampieri. Eu e Thiago Dantas estamos cobrindo folga de Heitor Freire. Você deve ter estranhado, a voz está um pouquinho diferente, está um pouquinho mais afeminada hoje, mas não tem problema. O que importa é que a notícia não para. E a gente está aqui para trazer tudo para você, tudo que acontece na nossa região, a gente atualiza no Manhã Bandeirantes. Agora são 10h35, Manhã Bandeirantes já está no ar. Ao meu lado, Thiago Dantas. Thiago, muito bom dia, como você está? Oi, Ju, bom dia para você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou bem, sexta-feira, último dia da semana, iniciando o mês aí. Aqui estamos para trazer as informações, as últimas informações, as primeiras dessa sexta-feira aos ouvintes dessa rádio tão querida e tradicional aqui de Campinas. É isso aí, lembrando que temos trabalhos técnicos de Rualdi Júnior e Pedro Pincinato que estão aqui conosco. Então vamos começar, Dantas, a gente tem muita notícia para trazer para o nosso ouvinte. Vamos começar por onde? A gente começa atualizando aquele caso da mulher, o corpo da mulher que foi encontrado na última quarta-feira em uma represa do Rio Jaguari, em Piracaia. A polícia pediu a prisão preventiva do principal suspeito, que tinha relacionamento com essa mulher. O Angelito Neto está em Bragança Paulista, na delegacia seccional que está investigando esse caso, e vai trazer mais informações para a gente. Essa mulher também que já foi identificada, ela que se chama Clísia Lima da Silva, que havia se mudado do Amazonas para São Paulo recentemente com o namorado, como eu disse, ele que é o principal suspeito, portanto teve aí a prisão decretada e a gente vai conferir mais informações agora com o repórter Angelito Neto. Olá, Júlia, Dantas, bom dia para vocês. Olha, a Polícia Civil de Bragança Paulista pediu a prisão temporária de Edson Fernando Salles Cardoso, de 36 anos. Ele é o principal suspeito da morte de Clísia Lima da Silva, de 35 anos. Ela tinha se mudado para Bragança Paulista, cidade vizinha a Piracaia. Já tinham 3 meses para viver com o namorado Edson. Segundo apurado, eles teriam se conhecido pela internet, através das redes sociais, onde começaram o relacionamento, mas foi lá em Fortaleza. Depois, vindo a morar no interior do estado de São Paulo, isso devido a uma proposta de emprego para o suspeito. Relembrando o caso, Júlia e Dantas, na última quarta-feira pela manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado em um trecho da represa localizado na cidade de Piracaia, onde os braços e pernas estavam amarrados. Ainda segundo as primeiras investigações, não há indícios de confronto físico, ou seja, a polícia trabalha com a hipótese de que o autor pegou a vítima de surpresa. Dessa maneira, acabou imobilizando a mulher e jogando-a de uma ponte que fica ali na cidade de Piracaia. Tudo deve crer que se trata de um crime motivado por ciúme. Este feminicídio, como está sendo tratado no momento pela Polícia Civil, está em fase inicial de apuração e deve ser concluído em até 30 dias, período em que foi decretado a prisão temporária do Edson, suspeito desse homicídio na região Bragantina. Júlia, Dantas.
Obrigado, Angelito Neto, pelas informações. Você conferiu ontem aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes com o Heitor, essa informação, e hoje a gente traz, portanto, essa atualização, essa prisão temporária do Edson, que é o principal suspeito, o namorado dessa vítima, encontrada morta na represa do Rio Jaguari, em Piracaia, Júlia. É um crime brutal, a gente que teve acesso a essas imagens, e quem acompanha também o jornalismo da Band, mais no YouTube, na TV, também viu essas imagens brutais, né? Que infelizmente mostram aí uma violência tremenda contra essa mulher. Exatamente. Então, acaba sendo um alento também para a família quando o suspeito é identificado, quando ele é detido. A gente está falando de um crime terrível e um crime sem resposta. Acho que é pior ainda para a família lidar, seja porque o corpo da vítima ainda não foi encontrado ou porque o suspeito ainda não foi identificado. Então, quando a investigação ela acaba sendo desenrolada, né? Quando a investigação traz alguma resposta para a família, acaba sendo também um alento para todos que estão ao redor dessa vítima. Fica assim os nossos sentimentos à família dessa vítima. Reforçar aqui também que a polícia de Bragança Paulista, juntamente na ação conjunta com a polícia de Piracaia, agiram de forma muito rápida, né? O delegado Sandro, com o pessoal lá de Piracaia, agiu de forma bem rápida e já conseguiu, portanto, solucionar, né, uma parte desse crime, identificando, portanto, o Edson, que é o principal suspeito pela morte dessa mulher lá em Piracaia. Agora a gente vai trazer informações sobre um atropelamento que foi registrado ontem na cidade de Campinas, um caso também muito triste. Um idoso ele morreu atropelado por um ônibus do transporte público de Campinas. De acordo com as testemunhas, esse homem teria tentado atravessar a Avenida Anchieta, com um sinal vermelho para pedestre. Esse não é o primeiro caso registrado, se eu não me engano, se não me falha a memória, ano passado a gente também teve um registro de um acidente, um atropelamento de idoso na região central de Campinas. A nossa reportagem foi no local, o Guilherme Selegato, nosso repórter, conversou com testemunhas ali no local e traz todos os detalhes para a gente a partir de agora. A vítima foi José Euclides, de 81 anos. As equipes do Corpo de Bombeiros constataram o óbito ainda no local. O idoso foi atingido pelo coletivo da linha 346, que faz o trajeto Centro-Carlos Lourenço. O homem chegou a ser arrastado pelo ônibus por cerca de 30 metros e não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Anchieta com a Rua Major Solon. Segundo o relato de testemunhas, o semáforo estava aberto para o coletivo que vinha em alta velocidade. O idoso de 81 anos, ao tentar atravessar, foi atingido pelo veículo. Eu vi o senhor passando entre a faixa amarela e a faixa branca. Eu acredito, eu não olhei o sinal da parte que eu estava vindo, se estava vermelho ou estava verde, mas o ônibus estava vindo numa alta velocidade. Equipes da INDEC também estiveram no local e bloquearam a pista interna da avenida, que só foi liberada às 2h30 da tarde. A área também foi isolada pela Polícia Militar e as causas do acidente serão apuradas. Os ônibus descem muito em alta velocidade. É comum aqui? É comum, é muito comum e é muito estreito nessa outra parte da avenida em termos da calçada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. A gente sabe que o centro de Campinas, trânsito com grande movimento, muitos ônibus do transporte público circulam por lá, isso sem contar nos carros, nas carretas, muitas vezes até caminhões passam pelo centro de Campinas, trânsito muito intenso por lá, então todo cuidado é pouco para o pedestre. Precisa sim respeitar a sinalização, e quando a gente fala de respeito à sinalização, a gente está falando tanto para o motorista quanto para os pedestres que circulam ali pela área de comércio na região central de Campinas. Um caso muito triste registrado ontem aqui na nossa cidade. Agora a gente vai falar sobre uma apreensão, mas não é uma apreensão qualquer, essa foi a maior apreensão que foi feita nesse ano no Aeroporto Internacional de Viracopos. O valor dessa apreensão pode chegar a 16 milhões de reais, né, Dantas? Exatamente, Ju, a Receita Federal realizou ontem, né, no aeroporto de Viracopos, Aeroporto Internacional de Viracopos aqui em Campinas, a apreensão de cerca de 246 quilos de haxixe em uma carga proveniente dos Estados Unidos, portanto essa carga veio dos Estados Unidos. O valor aproximado do entorpecente apreendido pode alcançar, portanto, até o registro aí de 16 milhões de reais no mercado brasileiro. Portanto, essa carga está nessa faixa de valor de 16 milhões de reais, né, no mercado, portanto.
Essa foi a maior apreensão, Ju, do entorpecente do ano realizada pela Polícia Federal, pela Receita Federal, melhor dizendo, aqui no aeroporto de Viracopos. Em maio, os servidores da Receita Federal haviam identificado a tentativa de importação de cargas que somam 171 quilos de haxixe. O haxixe, portanto, estava escondido em 4 caixas metálicas soldadas. E essa carga, elas foram selecionadas para a inspeção pelo Serviço de Inteligência da Receita Federal em Viracopos, que identificou a presença da droga nas importações através da análise de diversos fatores de risco. Portanto, a Receita Federal fazendo a apreensão dessa droga aqui em Viracopos. Viracopos, que a gente sempre vem destacando aqui nos nossos noticiários, a apreensão de drogas como cocaína, maconha, com muita frequência, né, Ju? Exatamente. Casos de tráfico internacional de drogas são registrados quase que semanalmente no Aeroporto Internacional de Viracopos. Ontem mesmo a gente teve uma prisão e uma apreensão de 3 quilos de cocaína com uma mulher de 24 anos que tentava embarcar para Orly, na França. Lembrando que a pena prevista para o crime de tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. Então, as equipes de fiscalização seguem diariamente nesse trabalho intenso de fiscalização no setor de bagagem, de despacho de bagagem, realizando então toda essa fiscalização para evitar que o tráfico internacional de drogas seja concluído. 10 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília, estamos ao vivo aqui com o Manhã Bandeirantes e com uma informação bem importante, viu, que começa a ser aplicado já nessa segunda-feira em Campinas, a dose de reforço contra a poliomielite. Essa dose é oral e ela é conhecida como a gotinha, né, deixou de ser aplicada desde o fim de setembro, depois da orientação do Ministério da Saúde. Portanto, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas começa já nessa segunda-feira a aplicação da vacina, que é injetável, contra a poliomielite no esquema de reforço contra a doença. Ela é uma dose única para crianças aos 15 meses e o imunizante ele é o mesmo que já era usado durante o esquema primário e é disponível está disponível, portanto, a partir de segunda-feira, nos 68 centros de saúde de Campinas. A pasta segue a orientação ela segue a determinação pelo Ministério da Saúde a partir de critérios epidemiológicos, evidências científicas e, no caso, evidências científicas sobre a vacinação e recomendações internacionais. Vamos falar então sobre as mudanças, né? A aplicação da vacina oral, conhecida como gotinha, foi realizada pela última vez em 27 de setembro nas unidades básicas aqui de Campinas. Até aquele momento, o reforço contra a polio era realizado com a aplicação de 2 doses desse tipo, para as crianças até os 15 meses de idade e também até os 4 anos, ou seja, dos 15 meses até os 4 anos de idade. E a partir, portanto, de segunda-feira, a etapa será feita por dose única injetável para essas crianças com 15 meses. Ju? Perfeito. Dantas, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre trânsito. Dan, você como um motorista muito consciente, acredito que você não tome muitas multas, é verdade? Pouquíssimas. Um motorista que respeita as leis do trânsito, quase não corre, né? Exato, bem de boa, bem good vibes. Prestando atenção se tem radar ou se não tem. Sempre. Mas não é todo motorista de Campinas que é um bom motorista como você. A gente tem um dado aqui até importante, né? Chama muito a atenção. Os motoristas de Campinas levam, sim, muitas multas, e a INDEC fez um levantamento de qual ponto da cidade é exatamente onde os motoristas, né, os condutores, acabam sendo mais flagrados recorrentemente, levando essas infrações. Vou chutar uma. Pode chutar. John Boy. Quase. Quase? Chegou perto. Qual que é, Ju? A gente tá falando dele agora. Falamos dele assunto atrás. Não. Qual? O aeroporto. Nossa senhora. Aeroporto Internacional de Viracopos. Acho que o pessoal chega de viagem, tá com pressa para voltar para casa. Então tem aquela avenida que se chama Avenida José Amgarten. E o radar lá é de 70 km por hora. O pessoal, não sei se não vê ou se tá realmente com muita pressa, acaba passando levando multa. Naquele ponto foram registradas 28.576 multas nesse ano, segundo a INDEC. O segundo radar que mais registrou autuações também é naquele local, mas no sentido aeroporto, né? Então a gente tem o sentido saindo do aeroporto e indo ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Somando esses 2 radares,
Juntas, as multas chegam a quase 50 mil, ou seja, 50 mil motoristas que foram multados por excesso de velocidade nos primeiros 9 meses desse ano. O total aí chega a 49, quase 50 mil, né? 49.828 multas. O que chama atenção é que justamente esse número supera o que foi registrado na João Boi do Lope, também na Magalhães Teixeira, que são 2 pontos também onde são registrados frequentemente grandes autuações. E aí a gente lembra pro motorista, né? Não adianta correr, a multa chega. Exatamente. Tem que respeitar o horário, não tem como fugir. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar a multa aí na sua casa. Sempre chega. Vamos falar de política agora, Ju? Bora. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, cumpriu a agenda ontem aqui na nossa região, na região de Sorocaba. Ele que foi, portanto, fazer aí a inauguração da pedra fundamental de uma montadora de carros que vai gerar aí novos postos de trabalho. Ele esteve, portanto, ontem na região de Sorocaba e a nossa equipe de reportagem esteve por lá e conferiu tudo de perto, conversou com o Tarcísio e também com o Evandro Maggio, ele que é presidente da Toyota, e a gente confere a partir de agora. Opa, a gente vai tentar achar essa reportagem, daqui a pouco a gente exibir ela para você. E enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, Ju? Bora falar sobre a previsão do tempo. Será que vai chover? Será que vai continuar fazendo calor? O que a gente tem para esse final de semana, Dan? Temos uma previsão de chuva. Chuva? De chuva. É Primeiro mesmo? eu vou falar da previsão para hoje, para quem ainda não saiu de casa, está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 10 horas e 50 minutos. Bom, a gente localizou a reportagem do Tarcísio. Vamos colocar fazer antes? assim? Vamos Já para não perder o traz. raciocínio, eu vou exibir então essa reportagem do Thiago Ferraz, lá de Sorocaba, e eu já volto com os destaques da previsão do tempo. O anúncio da segunda unidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa ampliação faz parte do pacote de investimentos de 11 bilhões de reais que a montadora anunciou no Brasil até o ano de 2030 e que foi incentivada pelo programa do governo de São Paulo Pro Veículo Verde. O projeto estimula o desenvolvimento de veículos menos poluentes por meio da liberação de créditos acumulados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. Então ela tem uma tecnologia nova que ela insufla a cabine sob pressão, isso tira a névoa de pintura e faz a deposição em filtros. E aí depois isso a gente pode revender ou reutilizar esse resíduo como economia circular. A nova fábrica em Sorocaba terá 160 mil metros quadrados e o início das operações está previsto para o ano de 2026. O governo de São Paulo programou a liberação de R$1 bilhão em créditos para a multinacional, que com a ampliação da planta vai expandir a produção de veículos, com 2 novos modelos híbridos flex. A gente tem aí 500 empregos que vão ser gerados a partir do momento que a planta estiver pronta e 2.000 dentro desse ciclo de investimento até 2030, que são os 11 bilhões de reais. Com certeza, aí bem importante essa geração de emprego para a região Sorocaba a partir de 2026. Você que nos ouve pela Rádio Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay, também pelo o aplicativo Band Rádios, pode participar conosco pela sua mensagem de texto, de voz, pelo nosso WhatsApp. Fale a sua opinião, sua sugestão, sua crítica. O nosso WhatsApp é o 19971021493, né, Ju? É isso aí. Reforçando, então, 19971021493. Manda o seu alô, manda seu bom dia pra gente. A gente quer saber a sua opinião sobre os assuntos que a gente já trouxe até agora. Manda um bom dia. Vou começar essa sexta-feira muito animada. Vamos de previsão? Vamos de previsão. Agora sim, a gente traz previsão no tempo. Vamos começar falando sobre hoje, Dan. O que a gente tem pra hoje? Hoje, Ju, o predomínio de sol será radiante, viu? A gente vai ter aí, portanto, um céu parcialmente nublado a partir da tarde. Também a gente teremos aí, portanto, pancadas de chuvas isoladas, que são aquelas pancadas que devem ocorrer em alguns bairros, alguns pontos de Campinas e outros não, que são bem frequentes, né? A gente, às vezes, consegue ver isso aí. A gente tem esse retorno de quem nos acompanha. Choveu no bairro de alguém, mas não choveu no meu. É exatamente isso, são por conta dessas pancadas isoladas que devem ocorrer. Portanto, gente, não se descarta a ocorrência de temporais isolados que podem resultar principalmente em raios. Portanto, aí acompanhados de trovoadas, principalmente em alguns
com umas frequências de rajadas de vento muito forte. Então, se você vai estar na rua logo mais, se programe para não ser surpreendido. Você que, assim como eu, não sabe em que ponto vai chover e que ponto vai cair esse temporal. Exato. Com raio, trovoada, vento, chuva. Então, se programa. Por precaução, saia com guarda-chuva de casa. É de bom tom, né? Ó, a temperatura máxima para hoje vai estar na casa dos 30 graus. E para o final de semana, a combinação de uma umidade e calor com uma área avançada de baixa pressão em altitudes mais elevadas deverá reforçar, portanto, as instabilidades e proporcionar um ambiente mais favorável às chuvas e temporais. Para o sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã, com aumento na presença e o desenvolvimento das nuvens a partir da tarde. Há previsão de chuvas principalmente a partir do meio da tarde e essas chuvas deverão vir principalmente na forma de pancadas ou ocasionais temporais associados a raios e a chuva localmente forte. Portanto, se programe. Amanhã a temperatura fica aí entre a mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Portanto, o domingo também terá aí o céu parcialmente nublado durante o dia, Ju. É isso aí. Então, chuva é a previsão para o final de semana. A temperatura continua alta, né? A gente tem máximas aí de 31 graus, mas mesmo assim a cidade deve ser atingida por chuvas, nem que sejam de formas isoladas, né? Como o Dan reforçou, parte da cidade pode ser atingida por chuva, parte não. De qualquer forma, a gente sempre traz o alerta para que o pessoal esteja precavido, né? Esteja preparado para a chegada de tempestades. Para quem vai ficar em casa nesse final de semana por conta aí da previsão de chuva, de temporal, eu logo mais vou trazer dicas pra curtir um filmaço, Ju, que eu tô doido pra assistir. É? Um filme que tem a temática aí de Natal, aquele Natal, um Papai Noel assassino. Ai, adoro. Ah, não, assassino? Não. Eu ia te convidar pra ir comigo assistir. Ai, Papai Noel assassino não é muito minha cara, não. É muito bom, mas eu vou dar detalhes logo mais. Ai, mas aonde você vai dar detalhes? Aqui, no programa. Ai. Separei uma agenda cultural. Ela achou que eu ia falar só no Band Mulher, porque logo mais eu tenho as dicas culturais no Band Mulher, mas eu trouxe essas dicas também aqui pro Manhã Bandeirantes. Afinal, sextou, né? É isso aí. O Dantas então vai dar um spoiler das dicas aqui pra gente ainda no nosso programa, então não saia daí, já tem dicas da agenda cultural com o Thiago Dantas, mas ele também vai trazer outras dicas completas no Band Mulher a partir da 1h30 da tarde. É isso aí. E agora vamos falar do quê? Agora vamos falar de vacina? Vamos. Sou eu que toco? A gente, no caso, já falou da vacina, viu, Ju? Que é a vacina da poliomielite. Eu vou falar agora, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre política, né? Porque os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes sabem que é a rádio que tem tradição em informação, com credibilidade no mundo da política. E a gente vai falar agora sobre uma situação bem complicada, um clima chato que está ocorrendo no União Brasil. União Brasil que tem o apoio do Hugo Mota para a presidência da Câmara e a eleição que será em fevereiro. Portanto, ele é o principal, um dos que vão concorrer a essa eleição. E o principal concorrente do deputado do Republicanos da Paraíba é o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento, que é do próprio União Brasil, só que da Bahia. Tá um clima bem pesado entre os amigos de partido e a gente vai conferir a partir de agora com o Marcos Santos como fica o clima do partido a partir de todo esse climão, toda essa confusão que está tendo pelo União Brasil. Essa história do União Brasil com Elmar Nascimento ainda vai render muitos episódios, hein? Até mesmo porque o União Brasil anunciou o apoio ao Hugo Mota, partido contrário ao de Elmar Nascimento, Hugo Mota que é do Republicanos, mas aí muita gente se pergunta, o Elmar Nascimento é do União Brasil, e por que o União Brasil vai apoiar Hugo Mota? O União Brasil entendeu que devido a vários apoios que o Hugo Mota tem conquistado ao longo dos dias que ele tem passado aqui em Brasília buscando esses apoios, ele já tem apoio do PL, já tem apoio do PT e agora apoio do União Brasil, o partido entendeu que o Elmar Nascimento não ganharia o pleito. Entendeu que ele não ganharia o pleito, então, vamos apoiar o Hugo Mota e vamos tentar a desistência do nosso próprio candidato. Então, foi isso que o União Brasil pensou. Então, já comunicou a Elmar Nascimento, mas aí temos um pequeno problema, né? Porque Elmar Nascimento ainda não bateu o pé, não decidiu
oficialmente a sua desistência. Temos esse pequeno probleminha entre ele e o partido, mas o que já sabemos é que o partido União Brasil vai apoiar Hugo Mota. Além disso, Elmar Nascimento disse também que a candidatura dele não depende somente dele, depende também do partido. Então temos todo esse impasse aí por trás da candidatura, as eleições, eu lembro que estão marcadas para fevereiro do ano que vem. Falta um pouquinho ainda para começar as eleições, mas as disputas aqui em Brasília já estão bem acirradas. Outro detalhe importante também nessa desistência, quer dizer, ele não desistiu ainda, mas nesse apoio do União Brasil a Hugo Mota, é porque ele não vai apoiar simplesmente porque quer apoiar. Até mesmo porque política, nós sabemos que tem todo aquele jogo de interesses, então o Partido União Brasil tem o objetivo de apoiar Hugo Mota justamente porque entende, porque ele pode conseguir alguns cargos ali, como por exemplo a presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Eles ainda têm o objetivo de conseguir indicar possivelmente Elmar Nascimento para um cargo no governo federal. Então, tem vários interesses por trás disso. Eu lembro que o Hugo Mota, ele é do Republicanos, tem o apoio do presidente da casa, Arthur Lira, agora tem o apoio do União Brasil, tem o apoio do PL, tem o apoio do PT. Ele é o forte candidato para conseguir essa vaga na presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro do ano que vem. Mas muitas pessoas estão insatisfeitas com essas decisões, né? Como, por exemplo, Elmar Nascimento. Obrigado ao Marcos Santos com os bastidores do União Brasil, com o clima tenso entre os brothers. Ju. O clima tenso por lá. A gente vai fazer uma pausa rápida, a gente volta depois do intervalo com muito mais informação para você. Lembrando, você pode participar aqui do nosso programa, você pode participar do Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19971021493. Manda sua participação pra gente, manda áudio, manda vídeo, a gente coloca aqui você, a gente quer ouvir a sua opinião sobre as notícias dessa sexta-feira. Já já a gente volta com muito mais informação, até já já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesse sábado, o Guarani vai até Goiânia enfrentar o Goiás, às 17 horas no estádio da Serrinha. Goiás e Guarani, jogo da 35ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Participantes brasileiros do Enem 2024 devem levar ao local das provas indicado no cartão de confirmação da inscrição um documento válido com foto para identificação, impressos ou digitais, emitido por órgãos brasileiros, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho e a previdência social. As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Os documentos podem ser apresentados no formato digital no próprio celular do candidato, pelo aplicativo oficial do documento, como a carteira de identidade nacional, o RG digital, o e-título, a CNH digital ou no app gov.br na seção Meus Documentos. Se for apresentado a versão digital, o candidato deve verificar com antecedência se o aplicativo está atualizado e funcionando corretamente, para assim evitar contratempos nos dias das provas. Para o participante estrangeiro acessar a sala de aplicação das provas, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação
identificação oficial e original com foto, como passaporte e identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, entre outros documentos. Sem documento de identificação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, avisa que o participante não poderá permanecer no local de aplicação das provas. De Campinas, João Reis. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h04, estamos de volta com Manhã Bandeirantes nessa sexta-feira, mês de novembro só começando, e a gente com muita informação para você nessa manhã de sexta-feira. Nos acompanhe também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo site bandmulti.com.br e também pelos aplicativos Bandplay e Band Rádios, né, Ju? É isso aí, a gente reforça aí. Se você quer participar do nosso programa, se você quer participar do Manhã Bandeirantes, manda sua mensagem pelo 19971021493. A gente tem, inclusive, uma participação já do Alessandro Labianco. Vamos ouvir o que ele falou aqui com a gente? Bom dia a todos, DJ Ale. Comentando um pouquinho sobre uma notícia que a gente ouviu aí no programa anterior, né? Sobre que o presidente Lula não vai à Líbia, né? Porque está proibido de viajar de avião. Aí ele vai participar do G20. Aí eu pergunto a vocês, a todos que estão me ouvindo, a nossa apresentadora que está nos abrilhantando hoje, de que maneira o Lula vai? De ônibus? De carro? Ou de helicóptero? E se for de helicóptero, pode voar de helicóptero, sendo que está proibido de voar de avião? Não tem muito sentido, né? É mais uma para o nosso brasileiro engolir. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigada, Alessandro, pela sua participação. Teve um ouvinte também que mandou uma mensagem falando que gostou, né, de 2 apresentadores no Manhã Bandeirantes, mas falou que 3 seria o ideal. E a gente atendeu o pedido desse ouvinte. Walter Sena, apresentador do Band Cidade, está aqui com a gente também, abrilhantando, como o Alessandro disse, a nossa mesa aqui no estúdio. Oi, Sena, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Agora é a trinca de ferro, né? Não sei se é a trinca de ferro ou é aquele passarinho trinca-ferro. Pode ser também. Que tem um piado, né, bem agudo, e às vezes tem a vizinhança lá tem um passarinho daquele e incomoda bastante o trinca-ferro. Mas a natureza é bela, né? Então, os ouvintes participando, isso é muito legal, né? Eles não deixam a gente sozinhos aqui na programação, sempre dando sugestões nos seus comentários, e é legal. Vamos lá, vamos em frente. E a gente tenta continuar fazendo um bom trabalho aqui, senão o Heitor sai de casa e fala, expulsa todo mundo nós aqui. Não, o trem está demais, vaza. Mas vamos cuidar muito bem do seu programa, Heitor. Espero que você esteja aproveitando aí a sua folga em casa, folga muito bem merecida. Vamos falar sobre o que agora, Dan? Vamos aproveitar que você chamou agora há pouco a participação dos nossos ouvintes e ler aqui a mensagem do Adriano Vermelho, ele que participou conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 19971021493. Assim como o Adriano, você também pode participar conosco, emitindo sua opinião, sua sugestão e, claro, fazendo sua crítica também. O Adriano está comentando sobre o caso do corpo da mulher encontrado lá na represa de Piracaia, e ele emitiu a seguinte opinião: ninguém suporta mais esses feminicidas. E mais, apesar da ignorância ser um traço muito comum de muitos, usá-la como justificativa de suas ações animalescas, não podemos mais aceitar. Pobre do homem que ainda vive com essa mentalidade limitada de posse e vítima de insegurança crônica. Ele, portanto, fazendo esse comentário referente ao caso da vítima encontrada em um rio, numa represa de Piracaia, na região de Bragança Paulista. Ju. É isso aí. Muito obrigada por essa participação.
Continuem mandando as mensagens aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 19971021493. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde, falar sobre coqueluche, uma doença respiratória que tem causado muita preocupação, principalmente entre pais e mães de crianças. A alta incidência de casos de coqueluche está preocupando autoridades de Campinas também. Com o maior número de casos registrados desde 2018, a doença pode e deve ser combatida com a vacinação. Reportagem de Lucimeire Ramalho. Aos 2 meses de vida, a Maia esbanja beleza e saúde. E para estar com a saúde em dia, a caderneta de vacinação da pequena está impecavelmente em dia. A vacina mais recente foi a pentavalente, que protege, entre outras doenças, contra a coqueluche, uma infecção respiratória transmissível causada por uma bactéria. A Maiara faz questão de ver a filha protegida. Assim que ela fez 2 meses, eu já fui vacinar minha filha e a gente deu a pentavalente, né, que é muito importante não só para coqueluche, mas para outras doenças também. E agora ela está vacinada e imunizada. Mas nem todas as crianças estão protegidas da maneira correta, o que representa um risco. E esse período pós-pandemia fez o número de casos aumentar na cidade. E um levantamento da Prefeitura de Campinas mostrou que neste ano, até o dia 21 de outubro, foram registrados 24 casos de coqueluche no município. É o maior número desde 2018, quando 54 pessoas tiveram a doença. No ano passado, o município teve apenas um caso. E para combater a coqueluche, a vacina é a única saída. A vacina pentavalente, que protege da doença, é aplicada em 3 doses, aos 2 meses de vida, aos 4 e aos 6 meses. Depois, uma dose de reforço com 1 ano e 3 meses e outra aos 4 anos. Na fase adulta, as grávidas recebem uma dose. A doença, que também é conhecida como tosse comprida, pode ser ainda mais grave nos bebês e até levar à morte. É uma tosse incessante que não para, era até chamada antigamente de tosse comprida, né? E essa tosse é porque causa uma inflamação na região da garganta, numa região que chama epiglote, que fica tão inflamada que dificulta até a respiração. Então o bebê começa a não conseguir respirar, o ar não entra dentro dos pulmões e ele pode ter uma parada respiratória. E para estar completamente protegido, atenção, é preciso tomar todas as doses. Lembrar que todas as doenças que têm proteção vacinal, a gente deve sempre fazer o ciclo completo de vacinação. É importante que toda mulher grávida ou que pretende engravidar, né, que saiba que durante a gestação, além da vacina de tétano, além da vacina contra a gripe, ela também tem que vacinar contra a coqueluche para proteger o bebê, principalmente nesses 2 primeiros meses de vida, que ele não pode ainda tomar a vacina. Hoje, dia 1º de novembro, amanhã, 2 de novembro, dia de finados. Muita gente esquece, mas amanhã é feriado, apesar de ser sábado. Dantas, você tem o costume de ir no cemitério no dia de finados? Olha, Ju, tenho, né? Acho que é uma tradição que todos nós devemos manter, que é o nosso momento. A gente sempre que procura faz homenagem aos nossos parentes, amigos que já se foram, mas o dia 2 é sagrado, a gente tem que marcar essa data aí sempre para homenagear quem a gente mais gosta. E, claro, amanhã é dia de acender uma velinha, fazer uma homenagem para minha avó que já se foi, tomou a liberdade de ir, né, vó? Então é um dia de fazer uma homenagem para ela. E, claro, lembrar aí de amigos também que marcaram minha vida e foram muito parceiros, também um ótimo dia para homenageá-los. Com certeza. E você, Sena? Eu costumo ir sim, a minha mulher, Rosângela, também vai, nós dois vamos juntos, né, especialmente ali no Cemitério da Saudade. E a gente tem um costume que é até curioso, a gente fica, além de visitar os túmulos dos entes queridos, a gente vai dar uma passeada ali, fica vendo os outros túmulos também, de personalidades, né? Campinas, o Cemitério da Saudade tem muitas pessoas importantes na história, né? Às vezes até na história nacional, que estão sepultadas ali no Cemitério da Saudade, é basicamente um museu ali, né? Um local de visitação. A gente já trouxe essa semana no Band Cidade informação de que agora a prefeitura vai colocar placas ali indicativas de algumas sepulturas de pessoas famosas, conhecidas e que tiveram alguma história relevante na cidade, como por exemplo do ex-prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho. Então a gente sempre faz isso. A única coisa é que realmente ali é muito calor,
né? Faz um calor infernal naquele lugar e às vezes chove, né? No dia de finados costuma dar uma chuva fina também, não sei se dessa vez a tradição vai ser seguida, mas por que eu estou falando isso? Porque ali, embora seja um local arborizado, muitas alamedas ali, muitas vias são descobertas e ainda, infelizmente, aquelas alamedas do cemitério da Saudade ainda deixam a desejar no que diz respeito à manutenção. Você vê ali que tem umas pedras soltando, tem calçadas mal manutenidas, e aí, especialmente as pessoas mais idosas que têm dificuldade de locomoção, acabam tendo problema para ficar ali visitando os túmulos, olhando. Às vezes as pessoas vão também para fazer manutenção no próprio túmulo, né? Que a manutenção no túmulo é por conta dos donos dos túmulos, mas a gente verifica que tem essa dificuldade. Sem contar a questão de furto e roubo de objetos, especialmente de bronze ali nas sepulturas, que é um outro problema também que a prefeitura, a administração ainda não conseguiu resolver. Houve uma mudança lá, uma implantação de novas câmeras de vigilância, teve também a reforma ali do muro e colocação de grades para tentar intimidar um pouco as pessoas de pularem. Antes pulavam o muro, ficavam escondidos lá dentro e agora dá para verificar para o lado de fora, mas ainda não foi o suficiente para minimizar, para resolver essa situação. É isso aí, a expectativa é grande de movimento nos cemitérios aqui da cidade de Campinas. Cerca de 100 mil pessoas devem visitar amanhã, né, no feriado de finados, os cemitérios municipais, tanto da Saudade quanto o cemitério de Sousas e o Nossa Senhora da Conceição, que é o cemitério dos Amarais. Lembrando que os cemitérios vão ter um funcionamento em horário estendido, tanto hoje quanto amanhã. Os cemitérios, então, terão os portões abertos às 6 horas da manhã e fecharão às 6 horas da tarde. Normalmente o horário é das 7 às 5. O Sena falou sobre a preocupação com a criminalidade, né, vandalização dentro do cemitério, mas existe também uma outra preocupação na Prefeitura de Campinas, que são os cuidados com a dengue. Muita gente tem o costume de levar vasos de flores para o cemitério e a Prefeitura reforça, né, se for levar flores, se for deixar algum tipo de planta no túmulo do cemitério, que não deixe em vasos. Leva, por exemplo, um galho de uma rosa, porque se deixa o vaso, ainda mais com aquele pratinho embaixo, a chance de chover e ficar com água acumulada, ficar com água parada é grande. Então, aquele vaso, né, que seria uma singela homenagem, acaba se tornando um criadouro do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Então, a Prefeitura de Campinas faz esse apelo à população que tome esse cuidado para que focos de dengue não sejam criados ali no cemitério. E é uma coisa simples, né? Só deixar furado, no caso do vasinho, né? Para a água escorrer. Se colocar alguma coisa em saco plástico, deixar também furado ali, alguns furos, que daí parte da água evapora e o que restou ali acaba saindo pelo furo e aí não tem perigo. Porque o mosquito, parece que não, mas ele é muito inteligente. Ele vê a água parada, né? Ele só coloca os seus ovos na água parada e na água acumulada. Então, se ele percebe ali, se ele errar e colocar os ovinhos ali, ele vai acabar saindo pelo furo e não vai vingar. Mas se ficar ali parada, aí o tempo de incubação, reprodução é muito rápido e aí já tem ali milhares de filhotes do Aedes aegypti para colocar em risco os frequentadores ali do cemitério. É isso aí. Dan, temos o que mais? Vamos falar agora sobre o uso de celular nas escolas, Ju. Perfeito. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas. A gente vai conferir essa notícia agora com a Bruna Azevedo. O texto prevê principalmente a proibição do uso do celular dentro da sala de aula, no recreio e também no intervalo entre as aulas. A restrição vale para todas as etapas da educação básica, isto é, dos 6 aos 10 anos de idade. O uso será permitido apenas para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, de acordo com as orientações do professor, e também em questões que envolvam a acessibilidade, inclusão e saúde. O porte dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar deverá ser liberado apenas para os alunos dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio.
O projeto de lei segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, para aprovação no Senado Federal. Da Bruna Azevedo pelas informações. A gente faz novamente um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com muito mais informação para você. Não saia daí. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes está de volta agora 11h21. 11 horas 21 minutos. A gente continua atualizando o nosso ouvinte com as principais notícias do dia da nossa região. A gente recebeu alguns flagrantes. Vamos atualizar então, fazer um giro da notícia aqui para nossa região. Dantas, vou começar, depois você toca o barco. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A gente estava falando agora um pouco sobre consciência no trânsito. Esse homem, por exemplo, não é um exemplo. Na Avenida Comendador Agostinho Prada, em Limeira, foi onde esse caso foi registrado. Policiais militares, em uma primeira apuração, perceberam que esse homem estava apresentando sinais de embriaguez, ele que atingiu uma motocicleta ocupada por um casal. Após essa colisão, esse suspeito ele chegou a agredir as vítimas e foi contido por populares, ou seja, houve ali uma briga de trânsito. O indiciado apresentava sinais de embriaguez e tentou agredir também os policiais,
foi necessário o uso de munição de menor potencial ofensivo para contê-lo. O SAMU foi acionado, o outro condutor também foi encaminhado ao hospital humanitário sob escolta. A mulher representou criminalmente contra o agressor e o caso foi registrado como lesão corporal, embriaguez ao volante, resistência e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Limeira. Homem, motorista, segue à disposição da Justiça. É triste que em pleno os dias atuais a gente ainda vê esses casos acontecendo de pessoas que não têm responsabilidade, bebe, pega o carro e faz essas besteiras no trânsito, né, Ju? As nossas autoridades precisam ser mais rigorosas com as leis para ver se a gente consegue diminuir esses casos e punir de fato e colocar na cabeça dessas pessoas que o que eles fazem não está certo, não é o correto e que tem que ter uma responsabilidade a partir do momento que você bebe e pretende, portanto, aí ou pensa em assumir um veículo. Essa não é a melhor saída, existem possibilidades, carros por aplicativos, pede carona para um amigo, deixa marcado com a mãe, com o pai de buscar. Tem N maneiras de evitar acidentes, né, e tragédias como essas aqui na nossa região e também em todo o Brasil. Sabe o que chama a atenção nesse caso? A pessoa que está embriagado, né, o homem, a mulher, a pessoa que esteja embriagada, ela sabe exatamente que está embriagada. É aquela conversa mole de que não sabe o que está fazendo, não sei o quê. Não, a pessoa está sabendo. Ela tenta passar a ideia para quem está à volta, sem sucesso nenhum, claro, que não está embriagada, que não está bêbada, né, que não está de fogo. Então a pessoa, quando bebe demais numa festa, ele começa a ficar com aquela voz pastosa, começa a ficar com a memória ruim, começa a ficar mais letárgico. E aí ele se esforça ao máximo para passar para todo mundo que está bem. E todo mundo está vendo a 500 quilômetros que ele não está já bem. Aí essa pessoa, ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ela mesma conversar com ela. Falar, olha, eu não tenho condições de pegar a chave do carro e sair dirigindo daqui. E algumas pessoas, além de não ter essa consciência, além de ignorar essa autoconsciência, a pessoa ainda fica mais veloz no trânsito. Ela quer pisar mais no acelerador, quer fazer curva mais arrojada. Eu não sei de onde a pessoa tira essa ideia. Tem algumas pessoas que têm esse traço na personalidade. Isso é um problema, porque a pessoa já ela mesma não se conscientiza que não está em condições e uma vez que pega o volante acaba tentando, né, ficar muito saidinho e acaba causando acidente, causando problema. Isso é lamentável e é o que o Dantas falou. O Código Brasileiro de Trânsito, as autoridades, os parlamentares precisam se debruçar mais nisso para endurecer as penas, endurecer a legislação. Só multa não está resolvendo, né? A pessoa paga uma multa hoje, às vezes fica 1 ano sem dirigir, mas dirige. A pessoa que não respeita a lei de trânsito, ela fica dirigindo sem habilitação mesmo. E porque hoje em dia tem poucas blitz, né? Depois que se criaram as câmeras de monitoramento, tem menos policial, tem menos blitz acontecendo, e aí as pessoas se aproveitam e acabam reincidindo nessa questão. Vamos para a agenda cultural agora? Vamos sim, Ju, falar de música, cinema e também espetáculos aqui na nossa região. Antes de falar da agenda rapidinho, agradecer aqui a participação do Tandy Negrão, ele que mandou uma participação pelo nosso WhatsApp falando o seguinte: gostei de ouvir uma voz feminina no Manhã Bandeirantes. Lembra o tempo da Trinca, Zé Arnaldo, Zezé e Rose. Bem-vindos, Júlia e Dan. Senna já é um velho conhecido da casa. Obrigado, Tandy, pela participação. A gente fica muito feliz pelo acolhimento dos ouvintes, né, Ju? É isso aí, muito obrigada, Tandy Negrão. Muito bom saber que o ouvinte está gostando da nossa apresentação, estão fazendo direitinho, então. E o Senna é mais velho do que conhecido. Vamos lá falar então da agenda cultural. Você de Indaiatuba, atenção, você que gosta de um rock nacional. Amanhã a banda Capital Inicial estará na cidade a partir das 8 da noite no Clube 9 de Julho com um showzaço. Esse show de rock nacional do Capital que tem grandes sucessos aí conhecido. Qual o grande sucesso aí que você gosta de Capital? Você conhece Capital, Júlia? Capital Inicial, você tá perguntando. Eu gosto, peraí que eu tô esquecendo uma especial pra mim, Fogo. Calma. Muito boa. Você gosta de alguma, Senna? Então, rapaz, eu tenho um grande problema. Essas bandas dos anos 80, eu gosto de todas, só que eu confundo umas com as outras. Exato. Eu não sei qual música é do Capital, do Biquíni Cavadão, tem uma série de... Aquela...
Complicado e perfeitinho. Essa é do Capital? É Capital. Não é. Eu acho que é do Raimundos. Essa é mais recente. Mulher de fases. Não é. Então, Chuva. Ai, meu Deus. Aquela Primeiros Erros, que é muito famosa. Vergonha aqui Primeiros na Erros. rádio. Natasha aí, ó. Natasha, não é? É do Capital? Então, Canta, Natasha. Eu confundo tudo. Não, vamos pedir pra cantar que eu morro de vergonha aqui. Mas não tem. Dá pra pôr um trechinho no YouTube sem atrapalhar a vida do ECAD lá? Rapidão, 20 segundinhos pro ECAD não xingar. Pneus de carro cantam. Essa é a Natasha. Natasha, do Capital Inicial. Ó, enquanto o nosso operador áudio vai buscar essa música, eu vou falar do sucesso desse filme que eu tava te convidando. Na verdade, eu tô te convidando pra assistir comigo. Você que tem medo aí de terror, mas você vai comigo sim. Vamos então. Olha aí, ó, Natasha. O Alessandro Labianco mandou aqui. Ele gosta de Natasha, pelo visto. Obrigada, Alessandro, pela participação. Coloca aí um trechinho pra gente. Ó. Bem a vibe da sexta-feira. É isso aí, sextou, pessoal. Vamos falar então de cinema, um sucesso que já chegou ontem aqui às telas dos cinemas da nossa região, que é Terrifier 3, que conta a história de um palhaço psicopata, que é o Art, que está de volta com ainda mais sede de sangue, um filmaço de muito terror. Depois de sair de uma onda de assassinatos em 2 Halloweens, sendo inclusive ressuscitado por uma entidade maligna só para aterrorizar o condado de Miles, Art decide então trocar de feriado. O palhaço ele provoca o caos durante a noite de Natal, entrando em uma desenfreada jornada de vingança com muitas mortes ao longo do caminho. É um filme que traz bastante suspense, um filme de terror, tem o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme muito bom. Você gosta da cena? Não. Tá convidado também a assistir comigo. Não mexo com isso não. Nossa, é sangue pra todo lado, cara. Vocês fazem questão. Às vezes ele pega um negocinho lá, dá um tapa em alguém e voa 3 litros de sangue na parede. Mas pra que isso? É isso, pra depois não dormir à noite. Mas é um filme que tá com bastante sucesso aí nos cinemas e que promete, então, agitar ainda mais o final de semana da nossa região. É isso aí, Manhã Bandeirantes chegando ao final, a gente se despede aqui do nosso ouvinte, agradecemos imensamente a participação, agradecemos imensamente você que ficou nos ouvindo desde as 10h30 da manhã, Thiago Dantas, Walter Sena aqui comigo, nós nos despedimos e é isso, sexta-feira chegou, agora vamos aproveitar o final de semana, né? É isso aí. É isso aí, gente. Até segunda-feira, Heitor Fredo estará de volta a partir das 10 horas da manhã, certo? Já aproveita e faz o convite pro pessoal te acompanhar no Acontece. É isso aí, daqui a pouco vou estar a partir da 1h da tarde apresentando o Acontece, nosso jornal. Isso aí, eu estarei a partir das 2 horas com a agenda cultural no Band Mulher e o Walter Sena no Band Cidade, 10 para 7 da noite. Obrigado, pessoal, até mais. Isso aí, liga na Band. Tchau, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região.